Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, todo mundo aproveitando bastante esse tempo para descansar, para estudar informática. E vou repetir uma coisa que eu repito em todo começo de aula. Quem tem computador em casa, essa é uma ótima oportunidade para praticar tudo que a gente tem visto nas aulas de informática. E, quem sabe, aprender coisas que a gente ainda nem estudou. Então, se você gosta de desenhar, pintar, ver desenho, ouvir música, se joga, porque essa é a hora, ok? Vamos fazer duas coisas na aula de hoje, que é dar uma revisãozinha sobre os conteúdos do segundo bimestre e eu vou explicar para vocês o trabalho que eu deixei no colégio, ok? Para essa semana a gente tem um trabalhinho valendo ponto e eu vou explicar isso mais para frente. Mas primeiro vamos dar uma revisada. No segundo bimestre, a gente começou falando sobre hardwares essenciais e periféricos. A gente viu que os essenciais são aqueles sem os quais o computador não consegue funcionar, que são o gabinete e o monitor, certo? E os periféricos são aquelas peças, acessórios que a gente utiliza no computador para aumentar as funções dele. Por exemplo, mouse, teclado, câmera, impressora, fone de ouvido, caixa de som, que são peças importantes também, mas que são para aumentar as funções do computador. Que as mais importantes, sem as quais a gente não consegue mexer mesmo no computador, é o gabinete, porque é o lugar onde a gente liga e desliga, e o monitor, que é onde a gente consegue ver tudo o que está acontecendo dentro do nosso computador, certo? Depois disso, a gente voltou lá no gabinete, que é uma das peças mais importantes do computador, e viu que ele é uma caixa que tem muita coisa por dentro. Por fora a gente consegue ver bem pouco do que acontece nele, mas que por dentro ele é cheio de peças que são elas as responsáveis pelo computador funcionar. A gente aprendeu que a memória é o que deixa o computador mais rápido, que o HD é onde fica gravada todas as informações da gente, que a placa-mãe é onde a gente conecta todas as peças de dentro do computador e que o processador é uma espécie de cérebro do computador. Que o processador é aquela peça que processa os dados do computador e por isso faz tudo funcionar, né? E aí, a gente viu que as peças do nosso computador, os periféricos do computador, eles podem ser divididos em 3 grupos, que é entrada, saída e armazenamento. Que os periféricos de entrada, eles mandam a informação para dentro do nosso computador, por exemplo, o teclado e o mouse. Que os periféricos de saída são aqueles que puxam a informação de dentro do computador e mandam para o mundo real, como a caixa de som, a impressora. E os periféricos de armazenamento são aqueles que armazenam os nossos dados, como o CD, o pendrive, o HD. Então, isso a gente viu no primeiro mês do nosso segundo bimestre. Depois a gente falou sobre um pouquinho sobre a informática e a internet. A gente viu que existe um dia que a gente comemora como o Dia Mundial da Informática, porque foi nele que foi lançado o primeiro computador, que nesse dia específico a gente também comemora os profissionais que trabalham com a informática, certo? Como técnicos, programadores, professores e todos os outros profissionais que estão diretamente ligados à informática. A gente viu também um pouco da história da internet, viu que a internet surgiu para proteger os dados do governo dos Estados Unidos durante a guerra, que a internet ela não foi pensada para o nosso divertimento, para estudar, para trabalhar. Foi em um momento de guerra para proteger os computadores e os dados do governo dos Estados Unidos. E que depois os pesquisadores nas universidades desenvolveram ela mais e foi percebido que aquilo dava para ser comercializado. E isso então foi vendido para outros países até que chegou no Brasil. E que em 95 começaram a surgir empresas, né? Que começaram a vender internet para usuários igual a gente. A gente viu sobre alguns cuidados também que a internet
que a internet oferece alguns riscos e que a gente precisa tomar cuidado para proteger o nosso computador e a gente mesmo contra vírus, contra pessoas maldosas, contra gente entrando nas nossas redes sociais e publicando coisas que a gente não quer. E até mesmo contra a gente mesmo, né? Para a gente não utilizar o computador escondido, para não correr nenhum risco que não seja necessário, certo? Então, agora a gente vai ver, porque eu deixei um trabalhinho para vocês no colégio, certo? Um trabalhinho que vai valer 3 pontos na nossa média para ajudar na nota do segundo bimestre. E agora eu vou explicar para vocês o que é para fazer. A gente tem um trabalhinho. Eu vou pedir para todo mundo não esquecer de colocar o nome, certo? Todo mundo fazer o trabalho com esforço, com empenho. Não esquecer de colocar o nome e a turma. E na primeira questão, a gente vai citar 3 hardwares que a gente tem dentro do gabinete. Então, a gente vai lembrar dos hardwares internos, 3 que estão dentro do gabinete. A segunda questão é, você vai citar um hardware essencial e um hardware periférico. Do lado de onde está escrito essencial, você vai lá colocar o nome do hardware essencial. E do lado de onde está escrito periférico, você vai colocar um hardware periférico. Lembrando que hardware, mais uma vez, é o nome que a gente dá para as peças do computador. Então, na primeira questão, 3 peças que a gente encontra dentro do gabinete. Na segunda questão, uma peça essencial e uma peça periférica. Na última questão da primeira folhinha, a gente tem aqui: desenhe ou cole no quadro a figura da parte do computador em que ligamos e desligamos o computador e escreva seu nome. Se você não conseguir cortar e colar, pode ser desenhado, mas eu preciso do desenho e do nome do lado daquela peça, onde a gente liga e desliga o computador. Na segunda folhinha, a primeira questão é: cite 3 atividades que a gente pode fazer na internet. Então, 3 atividades que a gente consegue fazer não só com o computador, mas tem que estar conectado na internet. Na segunda questão da segunda folhinha, cite 3 cuidados que devemos tomar na internet. 3 coisas que a gente precisa fazer para se proteger na internet. E na última questão, a gente tem: desenhe ou cole abaixo figuras que mostrem a importância do computador e da internet na vida do homem. Então, você vai... Aí, quando eu falo computador, gente, pode ser celular também, tá? Então, a gente vai cortar e colar ou desenhar figuras que mostrem por que o computador é importante. Então, pode ser pessoas utilizando o computador, falando no telefone, pesquisando, ouvindo música na internet, baixando filme na internet, vendo filme na internet, trabalhando com o computador. O que vocês encontrarem que mostre a importância, porque o computador é importante na vida do homem, ok? Eu fico por aqui hoje. Não esquece de fazer o trabalho e entregar, porque vai ajudar bastante, ok? Beijo, até a próxima semana.